escola da igreja com a palavra do Senhor? Amém. Graças a Deus. A palavra é o quê? Escudo para todo aquele que nele crê. Por isso nós ouvimos agora do louvor. Não há barreiras, não há lutas, não há dificuldades diante daquele que confia na palavra do Senhor. Eu louvo a Deus essa noite pela oportunidade que foi dada estar aqui. Hoje de manhã tivemos uma belíssima escola dominical, onde nós aprendemos muito sobre um lugar que eu acho que ninguém quer ir. Acho que ninguém quer ir para lá, E nós aprendemos muito hoje sobre o inferno. Mas nós queremos ir para o céu. E eu quero ler com os irmãos na palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 2. Carta que escreveu o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que ele diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Nessa noite, eu estava aqui meditando nas palavras que nós ouvimos, nos louvores que foram louvados, e eu estava ali sentado meditando. Hoje nós tomamos uma decisão de estar aqui. Todos os dias nós temos que tomar decisões nas nossas vidas. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. Hoje nós escolhemos nos arrumar, e vir para a igreja fazer o quê? Qual escolha nós fizemos hoje? O que nós viemos fazer aqui nesta noite? Nós viemos aqui ouvir os irmãos cantar, nós ouvir a irmã Maria falar. Qual a escolha nossa nessa noite? A nossa escolha nessa noite foi adorar o Senhor. Não é para isso que nós viemos? Mas todos os dias nós temos que fazer escolhas. E toda escolha tem que ter uma decisão. Tem que ter uma renúncia. E tem que ter uma resposta. Todos os dias. E eu fiquei observando, quando a gente vai olhar, a gente toma tantas decisões na vida. A gente toma decisões para casar. A gente toma decisões no que nós vamos comer. Nós tomamos decisões no que nós vamos olhar no celular. Tomamos decisões no que nós vamos vestir. E nós tomamos muitas decisões. E quando nós vamos olhar na palavra, no dicionário, nós vemos que decisões é quando nós decidimos cortar alguma coisa da nossa vida e tomar posse de outra. Tomar decisões. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando Paulo fala, ele disse: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos conformar com as lutas, com as dificuldades e com os problemas que às vezes nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Quando a irmã Marinéia teve a oportunidade, ela disse assim: esquece lá fora os seus problemas. É uma decisão. Nós não podemos conformar muitas vezes com aquilo que nós estamos vivendo. Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos conformar com as coisas desse mundo, mas nós devemos transformar. O que é transformar? É mudar. É pegar algo
de ruim e mudar para algo bom. Quando a palavra do Senhor nos diz que nós devemos transformar pela renovação do vosso entendimento, a palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando nós olhamos esse versículo, diz que nós precisamos renovar pelo nosso entendimento. E eu fico observando qual é esse entendimento. O entendimento de nós conhecermos aquele que nesta noite nós viemos adorar. E como o irmão disse, o pastor André, quando Jesus estava no barco com os discípulos, veio uma tempestade. E o que os discípulos fizeram naquele momento? O que eles fizeram? Eles acomodaram ou eles tomaram uma decisão? A decisão que eles tomaram foi de acordar quem? O mestre. Naquele momento eles tomaram uma decisão de acordar o mestre que estava dormindo. E nós precisamos aprender a tomar as decisões perante o Senhor. Nós precisamos olhar para o mestre. E quando nós tomamos a decisão de nos aproximar do Senhor, tudo é transformado em nossas vidas. O choro se torna alegria, mesmo nos momentos difíceis. Ninguém consegue roubar a paz daquele que consegue transformar a sua vida na presença do Senhor. Mesmo que esteja no meio da guerra, a paz do Senhor excede todo entendimento. E quando nós olhamos aqui, se nós conhecermos verdadeiramente, tomarmos a decisão de conhecer esse Deus que nós estamos aqui nesta noite, adorando, glorificando e exaltando ao Senhor, nós tomamos a decisão de gritar a Mestre. E quando nós gritamos o Mestre, ele se levanta e ele fala para o vento: acalma-te. E ele diz para o mar: aquieta-te. E tudo se traz uma bonança. O Senhor não tirou aqueles discípulos do meio do mar. Ele não tirou ali os problemas que estavam no meio do mar. Ele não tirou a água do barco, mas ele mandou que o vento acalmasse e que o mar aquietasse. E eles puderam atravessar para o outro lado. Passaram molhados, mas passaram e chegaram do outro lado do mar. Porque tomaram a decisão de gritar: Mestre, nós estamos perecendo. Isso é transformar pela renovação do nosso entendimento. Quando nós conhecemos o nosso Deus, o nosso Jesus, quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para a palavra dele, que é escudo, que é alimento, que é a verdade, que nos liberta, nós conseguimos atravessar para o outro lado, no meio da tempestade. Porque a vontade do Senhor é que nós experimentemos. O que é experimentar? É tomar gosto, é sentir, é apreciar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos nós estejamos na presença dEle, confiando nele, como aquela criança confia na sua mãe, como seu filho confia em você, porque Ele é Pai de todo aquele que toma a decisão de ser filho de Deus. E nós precisamos ter essa decisão dentro de nós. Muitas vezes nós levantamos a mão, aceitamos Jesus, mas não deixamos que o Senhor seja
nosso verdadeiro Pai. Porque o verdadeiro Pai, Ele conhece o Filho e Ele quer o de melhor para o Filho, mesmo que ele precise de uma correção. O Pai sabe corrigir e Ele quer o de melhor para mim e para você. E eu fico observando quando Davi estava ali escrevendo aquele Salmo 23. Eu fico observando, a gente lê o versículo 1 e a gente acha a coisa mais linda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É lindo, né? Mas aí a gente começa a discorrer aquele capítulo, aquele salmo, e ele diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Há momentos que nós passamos por momentos difíceis pelo vale da sombra da morte. Às vezes acontecem momentos difíceis na nossa vida, na nossa família, em algum momento, talvez financeiro, com enfermidade, com dificuldade. Mas ele diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor. Eu não vou temer, porque se o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai passar comigo. Ele disse: olha, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Nós temos inimigos, mas quando o Senhor prepara a mesa, Ele unge a nossa cabeça. O inimigo, ele é derrotado, porque quem está conosco é maior e é Ele que está ungindo a nossa cabeça. É o Deus que nós servimos. E nós estamos vivendo momentos difíceis, mas os momentos difíceis é que nos faz nos tornar mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nos momentos difíceis que nós aprendemos a guerrear. É nos momentos difíceis que nós aprendemos a confiar no Senhor. É nos momentos difíceis que nós aprendemos a conhecer quem nós somos verdadeiramente. Se nós somos servos do Senhor, se nós verdadeiramente tomamos a decisão de servir a Ele nos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis que nós temos que decidir se nós confiamos no Senhor ou se nós resolvemos os nossos problemas. É nos momentos difíceis que nós aprendemos a ser forte. É nos momentos difíceis que nós vamos mais para a presença do Senhor, e muitos dos momentos difíceis acabam afastando do Senhor. No início do ano, quando o pastor faz aqui o culto administrativo, nós pegamos cargos, nós aceitamos fazer a obra do Senhor, nós aceitamos, não, eu vou fazer e tal, e tomamos essa decisão. Mas no meio do caminho, às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, nós desistimos da decisão que nós tomamos. Nós começamos a deixar de lado. No início do ano nós fazemos um compromisso, toda quarta-feira eu vou estar no círculo de oração, todo domingo eu vou estar na escola dominical. Nós fazemos esse compromisso, mas de repente, no meio do caminho nós encontramos coisas talvez melhores aos nossos olhos e nós esquecemos da decisão que nós tomamos no início do ano e vamos deixando para trás. E aí a luta vem, a dificuldade vem e o inimigo começa a encontrar brechas e nós esquecemos de uma decisão que nós tomamos lá atrás. Nós esquecemos de um compromisso que nós fizemos com o Senhor. Mas Ele não esquece do compromisso. Nós esquecemos e Ele não esquece. E muitas vezes Ele permite muitas dificuldades, muitas lutas no nosso caminho, para que nós possamos lembrar do compromisso que nós fizemos. Nós não fizemos compromisso com o pastor, nós não fizemos compromisso com a dirigente, nós não fizemos compromisso com o homem, nós fizemos compromisso com o Senhor dos Senhores e Deus. Às vezes nós tomamos decisões e no meio do caminho nós desistimos das decisões. E quando a luta chega, o dia mal chega, nós começamos a reclamar. E às vezes nós colocamos a culpa do inimigo, nós colocamos a
culpa no pastor, nós colocamos a culpa no irmão. E nós esquecemos que às vezes é nós que deixamos as nossas decisões de lado. E o Senhor está nos chamando novamente para renovar aquela decisão que nós tomamos. Quando os discípulos entraram naquele barco com o Mestre, foi difícil, mas eles tinham tomado a decisão de entrar no barco. E quando nós entramos no barco, tem dificuldade, tem luta, tem tudo isso. Mas quando a dificuldade vem, nós clamamos o Mestre, Ele acalma a tempestade. E os discípulos atravessaram o mar e foram fazer a obra do outro lado. Quantas vezes nós fazemos compromisso com o Senhor e nós desistimos? Quantas vezes nós fazemos compromissos, tomamos decisões e nós esquecemos que nós temos um Deus e que Ele zela pela nossa vida. E nós esquecemos. Às vezes nós ouvimos pregações lindas, maravilhosas, que enchem o nosso ego. E às vezes nós queremos vir na igreja ouvindo isso. Mas o Pai que ama, Ele quer o filho próximo dele. E quando Ele vê que nós precisamos de uma correção, Ele nos chama. Sabe por quê? Porque é a perfeita bondade do Senhor, a agradável bondade do Senhor, a perfeita vontade do Senhor é que nós todos estejamos na presença dEle. Eu fico observando quando Jesus chegou ali naquele alto, no morreu, olhou para Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar, como uma galinha junta os teus picarinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes o Senhor quer que nós estejamos debaixo das asas dEle. Quantas vezes o Senhor nos quer debaixo da potente mão do Senhor. Quantas vezes o Senhor quer que nós estejamos ali unidos com Ele. E às vezes nós tomamos a decisão de tomar o nosso próprio caminho. E quantas vezes nós murmuramos quando o dia mal chega. Quantas vezes nós questionamos quando o dia mal chega. E o dia mal vai chegar para mim, para você, para todos nós. E será que nós temos reserva? Será que nós temos uma reserva de oração? Será que nós temos uma reserva de jejum, jovens? Essa semana era uma semana de jejum. E eu falei: não vou colocar no grupo. Não vou lembrar. Porque nós fizemos um compromisso. E eu quero lembrar. Quem vai lembrar nessa semana de depositar um pouquinho de jejum na oração? Será que nós temos uma reserva? Ou será que nós não temos mais tempo? Estamos reclamando que não temos tempo, que os dias estão passando muito rápido, que os dias estão passando e nós não temos tempo para fazer as tarefas diárias. Nós às vezes reclamamos que não temos tempo, mas se nós analisarmos o nosso tempo, nós temos. Porque não mudou, os 24 horas não mudou. Nós temos 8 horas para dormir. O máximo que alguém trabalha é de 6 a 8 horas, que é um trabalho. Né? Ninguém trabalha mais do que 8 horas, que é uma carga horária. Se passar de 6 escravidão. Ninguém dorme mais do que 8 horas, porque se dormir está passando mal e já não faz bem para a saúde. E o nosso tempo? Como nós temos gastado o nosso tempo? Às vezes nós falamos assim: está tão difícil as famílias. Mas será que nós temos tempo para a nossa família? Será que nós temos tempo de sentar à roda da mesa para com os nossos filhos? Mas os meus filhos cresceram, mas não deixaram de ser filhos. Será que nós temos tempo para dialogar com nossos esposos, com as nossas esposas? Será que nós temos tempo? Por que será que o tempo está tão escasso? Por que será que nós estamos perdendo
Quando chegamos à igreja para adorar o Senhor, ficamos ansiosos para que o culto termine rápido, porque nós queremos ir embora para casa. Mas quando chegamos em casa, será que nós chegamos e vamos logo dormir e descansar? Eu acredito que não, nós temos muitos afazeres em casa. E para a nossa tristeza, tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai ficar. A sua casa que tem que estar tão limpa, ninguém pode sujar, ela vai ficar. O seu carro, ele vai ficar. Os seus filhos, que talvez hoje você não tenha tempo, mas se amanhã o Senhor recolher, você vai ficar sem ele. A sua mãe, o seu amigo, tudo vai passar. Eu fico observando aquela parábola que Jesus contou daquele homem rico. Ele fez uma plantação muito grande e de repente os seus celeiros não cabiam. E ele disse assim: vou derrubar os celeiros, vou encher os meus celeiros e vou dizer para minha alma: agora folga. E o Senhor disse: louco, se te pedir a tua alma esta noite, o que tens preparado? Aonde está o teu tesouro? Aonde que o seu tesouro está? Guardado. Nós vivemos aqui neste mundo, nós comemos, bebemos, nos alegramos, mas é passageiro. Nós temos que preocupar em granjear o nosso tesouro no céu. É lá. Matusalém viveu quase 1000 anos, mas morreu. Tudo que ele conquistou morreu. Noé construiu uma arca, salvou a humanidade, mas ele morreu. Quantos pastores já pregaram, ganharam almas, mas já foram? E nós estamos agarrados com as coisas desse mundo. E a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós olhamos para Ele. Ele não quer que nós deixamos de viver, mas Ele quer que nós colocamos Ele em prioridade na nossa vida. É por isso que Paulo diz: não conformeis com este mundo, não conformeis em viver segundo as coisas do mundo, mas segundo a reta justiça do Senhor. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Às vezes as lutas e as dificuldades vêm para nos dar uma sacudida, para nos mostrar que nós temos um Deus que cuida e quiser. Ele diz que mesmo que nós fizéssemos, nós não poderíamos acrescentar um côvado na nossa altura. Mesmo que nós fizéssemos, nós não poderíamos fazer com que o nosso cabelo se torne branco ou preto. Sabe por quê? Porque todo o poder está na mão deles e nós somos meros mortais dependentes dele. Sabe por quê que hoje os filhos não têm tempo para os pais para os filhos? Porque nós não temos mais tempo. Nós temos tempo para muitas coisas, mas por mais daquilo que é mais precioso, nós não temos tempo. Porque nós estamos olhando demais para as coisas materiais. Nós estamos olhando demais para esse mundo. Antigamente, Satanás ele perseguia a igreja e cada gota de sangue que caía era uma semente que brotava no coração das almas. Ele disse: se eu persigo esse povo, eles crescem. Então eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou tirar a visão deles do céu. Eu vou começar a tirar a visão dos crentes do céu. E vou começar a dar para eles as visões da terra. Quando Jesus saiu ali no deserto, estava no deserto e terminou 40 dias de jejum, Satanás pegou Jesus, colocou no alto do pináculo, mostrou
somente ao Senhor adorarás, somente a Ele darás louvor. Mas hoje Ele está nos mostrando as coisas desse mundo. E nós estamos olhando e prostrando diante das coisas do mundo. Infelizmente é isso. E nós estamos perdendo a visão da Nova Jerusalém Celestial. E às vezes a gente questiona, não ouvimos mais profecias, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Paulo teve visões inefáveis, João teve. Qual a diferença de Paulo e de João? Para mim e para você, qual a diferença? Eram homens iguais a nós. Quando Elias orou e disse: segundo a minha palavra não vai chover, não choveu por 3 anos. Quando ele disse: agora vai chover, choveu. E a palavra diz que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas dificuldades. Mas tinha uma diferença. Elias, Paulo e todos aqueles homens estavam na presença de Deus. A visão deles estava focada na grande Jerusalém. E eu fico observando nós. Às vezes nós paramos e reclamamos de todas as coisas, mas esquecemos de depositar aos pés do Senhor e ter uma reserva. Eu fico observando no Rio Grande do Sul quantas pessoas ricas, quantas pessoas tinham tudo e veio uma grande enchente e não sobrou nada. Nós não temos carro, nós não temos nada. Porque se amanhã o Senhor resolver nos tirar, nós não temos nada. Tudo aqui é dele. Os céus e a terra pertencem a quem? Ao Senhor. Tudo é dele. Nós trabalhamos, mas quem deu sustento para o Senhor. Esses dias nós fomos visitar o irmão Vicente e ele dizendo: trabalhei tanto e agora estou aqui, passando por esses momentos. Tudo passa. Tudo vai ficar. Sabe aquele que você está muito apegado, que eu estou muito apegado aqui na terra? Vai ficar. Não vai subir. No céu não entra bagagem. No céu não entra bagagem. No céu entra aquele que é lavado e remido no sangue. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Não vamos conformar com essa vida medíocre que nós estamos vivendo. Não vamos conformar com este cristianismo medíocre que nós estamos vivendo, porque Cristo é muito mais do que isso que nós estamos vivendo. Cristo é o autor e consumador da minha e da sua salvação. Cristo que morreu na cruz do Calvário não foi em vão. Foi para que nós pudéssemos ir morar com Ele na glória para a eternidade. Aqui passa, mas do outro lado não. E a decisão não é do Senhor. A decisão não é de Deus. A decisão é minha e sua, onde nós queremos passar a eternidade. Porque Ele já nos deu todo o caminho, todo o ensinamento. E a decisão é minha e é sua, de entrar nas Jerusalém Celestial. A decisão não é mais de Deus, não. A decisão de Deus foi consumada lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou até a última gota de sangue. Aquela decisão foi dele. E ele poderia não ter cumprido aquela decisão, ele poderia ter desistido. Quando Jesus subiu ali, naquele monte, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus poderia olhar para o seu filho e ter desistido daquela decisão, mas Deus não desistiu por amor de mim e de você. E
Quando a gente chega no capítulo 17, está lá Jesus dizendo: Pai, eu peço não só por esses, mas por aqueles que em meu nome hão de crer em Ti, que é nós hoje. Jesus estava intercedendo porque Ele ia até o fim da decisão que Ele tomou. E hoje nós temos que tomar essa decisão e ir até o fim. Não pertence. Tem gente que diz assim: se Deus quiser, se Deus quiser, não, Ele quer. Mas a decisão é minha e sua. A decisão é nossa. A decisão de Deus já foi feita no Calvário, foi consumada. Agora a decisão é minha e sua. E nós não podemos conformar com essa vida medíocre que nós estamos vivendo. Essa vidinha. Nós precisamos ir para os pés do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. E não é só no dia mau, não. Em todos os momentos, no dia bom, no dia mau, no dia alegre, é ter um momento com o Senhor. É ter tempo para o Senhor. É estar na presença do Senhor. Quando o pastor falava sobre aquela mulher do vaso de alabastro, naquela época as mulheres não tinham nenhum privilégio. Mulheres não podiam nem mesmo chegar até os homens onde os homens estavam. As mulheres tinham que ficar à parte. Tinham muitas restrições para as mulheres. Mas aquela mulher não conformou em estar do lado de fora. Ela não conformou em estar lá fora. Ela largou seus afazeres em casa e veio derramar o de mais precioso que ela tinha, que era aquele vaso. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não se conformou com a sua enfermidade. Quando ela ouviu Jesus, ela disse: eu vou atrás. Ela não se conformou, mas ela foi transformada, porque ela tomou uma decisão de estar onde Jesus estava. E ela não poderia estar no meio da multidão, mas ela não conformou com o estado de vida que ela estava. Todos os dias nós precisamos tomar a decisão de adorar o Senhor. Tome a sua decisão todos os dias de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor, de deixar Deus tomar a direção da nossa vida. Irmãos, Deus cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Deus cuida das mínimas coisas que você deseja no seu coração, o Senhor cumpre. Sabe por que nós perdemos? Porque nós não confiamos que Ele cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Nós achamos que Ele não cuida. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor, no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele é quando nós agradamos do Senhor, Ele cumpre o desejo do nosso. Aleluia! Não importa se é uma coisa pequena e não importa se é grande, para Deus não tem o impossível. Para Deus não existe o impossível, porque Deus é o dono de todas as coisas. Eu acho interessante que a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo seu nome e elas ouvem. O Senhor colocou ali um limite no mar e o mar não desobedece o limite do Senhor. Mas o homem que é feito a imagem e semelhança de Deus, ele não conhece o seu Criador, o poder do Senhor. Que nós possamos olhar para a palavra do Senhor que é escuta e não conformar com a vida que nós estamos levando, mas levantar a nossa cabeça, tomar a decisão todos os dias, levantar e dizer: hoje, Senhor, a minha decisão é adorar, glorificar e deixar o Senhor dirigir a minha vida. Que nós possamos tomar essa decisão todos os dias, porque o dia que a trombeta soar, ou o dia que o Senhor nos chamar, nós possamos estar preparados para encontrar. O Senhor diz: ó Israel, prepara-te para encontrar o Senhor. É lindo, é maravilhoso
Se vier o fogo, nós não precisamos temer, porque Ele passa conosco no meio. É maravilhoso, é glorioso. Mas eu chamo para uma coisa: ouvir a palavra é fácil, mas nós precisamos engolir